Boa noite. Quem está feliz aí? Chegaram, hein? Aula 20, daqui a pouco ciclo 2, pergunta nova, assunto novo, reflexões novas, né? Muito legal. Um dia feliz para a gente também ver as carinhas de quem, né, chegou até lá. Hoje nós vamos falar, o tema é uma sociedade espírita e uma instituição espírita. Mas assim, hoje é dia da prova final, né? Que essa aula é a melhor de todas, porque em vez da gente falar, quem fala? Vocês. A gente vai juntar os pedacinhos do que foi visto, né? O semestre todo, dos temas que vocês viram. E vamos hoje fazer uma atividade aqui diferente, onde cada grupo vai poder trazer um pouco da visão. Porque a gente vai falar, quando a gente fala de uma sociedade e de uma instituição espírita, a gente está falando de uma sociedade que envolve tudo que a gente viu, né? Esses princípios. Então, a gente vai dividir vocês em alguns temas e depois a gente volta. Vou dar 20 minutinhos para vocês. 20 não, 15. 15 minutinhos para vocês conversarem. E vou numerar. Deixa eu ver como é que tá. Tem aluno aqui que é do ciclo 10? Não, né? Tem? 1, 2. Quem mais? São 2? 3. Mais algum? Então, são 3. Esse grupo não tem. Esse grupo tem 3 pessoas. Aqui tem 6. Podia vir alguém daqui para cá? Para a gente não ficar tão diferente. Aí fica 4. Aqui tem 5. 5. Depois, quem for chegando, a gente vai tentando, né? Então, assim, eu vou numerar grupo 1, 2, 3 e 4. Então, os temas estão aqui no slide. Ó. O grupo 1, vocês vão discutir sobre os princípios espíritas e sua importância na sociedade. Né? Quais são esses princípios e por que eles são importantes para a sociedade. O grupo 2 vai discutir sobre viver a felicidade na Terra e esse processo de autotransformação. O 3 vai falar sobre a consciência de ser espírito imortal, né? O que é a consciência de ser espírito imortal modifica numa sociedade, né? Interfere numa sociedade, pode interferir numa sociedade. E o 4 vai falar de uma instituição espírita, o que na visão de vocês é e qual o papel de uma instituição espírita, certo? Não precisa vir todos na hora de apresentar. Podem eleger 1 ou 2, ou se quiserem, né? Porque assim, o tempo para a apresentação de cada grupo vai ser, em média, 10 minutos, no máximo. E as pessoas do ciclo 10, sejam bem-vindas. Eles vieram hoje, sempre vêm no final, no último dia de aula, participar junto com vocês, né? Para trazer um pouco do que já ter passado por toda a trajetória da ULI. Então, é importante que vocês contribuam com o tema, já com a visão, né, de quem já passou por toda a ULI, e façam esse apanhado e depois venham e tragam aqui para a gente ir discutindo tema a tema, ok? Valendo aí os 15 minutinhos? Vamos lá, então. Vamos dar esses 15 minutos para vocês discutirem. Daqui a pouco eu chamo de volta. Como é o nome de vocês? Monique e Nicolas. Vamos lá, grupo 1. A gente ficou com os princípios espíritas e sua importância na sociedade. Então, a gente fez um brainstorm ali e tentou lembrar dos princípios. A gente lembrou de 4. Tá? Crença na imortalidade da alma, crença na reencarnação, crença em Deus e comunicabilidade com os espíritos. Então, aí veio a pergunta, sua importância na sociedade, né? A gente tentou pensar ponto a ponto e acabou que teve alguns que eles estão aqui, mas a gente não chegou a discutir diretamente. Então, vamos lá. O primeiro que a gente falou é ponto de equilíbrio dentro de uma sociedade. Como é que é o ponto de equilíbrio dentro da sociedade materialista, promovendo uma visão de maior evolução moral presente e futura.
né? Ou seja, a imortalidade do espírito nos ajuda a pensar em como crescer mais para o nosso futuro, assim por dizer. Aí a gente estava comentando, por exemplo, aí um exemplo, naquela coisa da pandemia, né? Tinha algumas pessoas que falavam, né? Poxa, mas meus filhos são crianças e estão perdendo uma fase importantíssima da vida deles. Aí a reflexão que fica, tudo bem, mas a maioria ficou em casa, tendo contato com os pais. E um contato assim acirrado. E será que não era esse mesmo, de repente, o objetivo para muitas famílias? De ter esse contato, e esse contato vai se repetir? E esse contato vai se repetir em outras encarnações desses espíritos? Será que não era para eles estarem aqueles 2 anos, mas mais juntinhos, para se conhecer, para se reconciliar? Então, acho que a visão espírita ela ajuda a tirar um pouco do materialismo, né? Dessas questões. Eu não estou respirando, nervoso. Respira. Vamos lá. 2. A crença na reencarnação possibilita ao indivíduo, que vai do indivíduo para a sociedade, a possibilidade de alinhamento de rota para o seu reajuste e consequente progresso da sociedade como um todo. Ok. A reencarnação, assim como a imortalidade da alma, ela ajuda ele a sempre desenvolver novas experiências, aprender novas coisas, novas características que antes ele não tinha desenvolvido em vidas passadas. Com a reencarnação, ele vai se evoluindo, se tornando mais puro, e assim, consequentemente, ele também ajuda a sociedade a evoluir mais. Lembrando que a encarnação... Só um detalhe que a imortalidade da alma, muitas culturas, né, religiosas acreditam na imortalidade da alma, mas não na reencarnação. Então, esse é um ponto que diferencia o espiritismo. Porque existem culturas orientais que acreditam, por exemplo, que até no próprio, os evangélicos, eles até acreditam que a pessoa vai morrer e vai ficar lá no céu, mas vai ficar lá vagando, né, para o resto da eternidade. Então, esse é um diferencial importante de que o espiritismo acredita não apenas na imortalidade, como também, principalmente, na reencarnação, né, como um fator muito importante para a nossa evolução. E agora eu lembrei também que tem a parte, né, que a gente não evolui, né, não vai para trás. Então, a reencarnação é ponto de evolução. Por exemplo, a gente não vai mais ser um princípio inteligente. A tendência é de onde estamos para cima, né? E somos a soma, né? Somos a soma de tudo que nós já fomos. Então, nós somos a nossa melhor versão. Obrigada a você. Nem doeu tanto assim. Então, quando a gente fala, é importante a gente pensar, né? Que quando a gente fala do tema da aula, que é uma sociedade espírita, a gente não está falando de uma sociedade regida pelo espiritismo em si, mas por princípios, né? Porque a ideia é que a gente não precise ter e estar embasado em nada formal, em nada dogmático, né? Mas em princípios que vigorem de fato. Então é importante a gente pensar isso, que essa sociedade espírita que a gente está falando é, na verdade, uma sociedade regida por esses princípios que a gente foi aprendendo aqui, né, em cada aula. Esses são os princípios espíritas, né? A existência de Deus, existência dos espíritos e evolução, né? A reencarnação, a mediunidade, que é a comunicação, a moral cristã como código de ética e a pluralidade dos mundos habitados. Então, de toda a fala de vocês, a gente vai só riscar uma palavra aí que você repetiu, crença. Né? Não é crença, é real, é fato. Né? Para o espiritismo, para os princípios espíritas, são um fato da vida, são uma realidade da vida do espírito. Quando a gente fala de uma crença, é algo que a gente
acredita, mas não vive, não sente, né? E a gente está falando dessa fase e desse convite para que o conhecimento, ele ultrapasse essa crença, ele passe pela razão, mas principalmente ele atinja e chegue, permeie o nosso sentir, né? O sentir Deus, o sentir esse espírito, o sentir a mediunidade na sua vida, o sentir que você é um ser reencarnante, que está passando um processo, que vive ciclos. Qual a importância de cada um desses ciclos, né? O que é a importância de ser esse personagem? Porque não é que um em detrimento do outro tenha um valor que diminua o outro, né? O personagem é importantíssimo para a vida do espírito. O espírito não aprende se ele não projeta na realidade, na vida material, né? Então, é aqui que a gente aprende muitas coisas importantes ao espírito. E aí a gente vai entendendo que tudo é vida do espírito, né? Então, quando a gente fala desses princípios, é importante a gente pensar isso que vocês trouxeram. Para que esses princípios? Como eles podem contribuir numa sociedade, né? Então, quando a gente pensa assim, quem é a sociedade? Somos nós, né? Nós fazemos a sociedade. A nossa relação com os outros, com a gente mesmo e com os outros, vai construindo essa sociedade que a gente vive. E aí, quando a gente olha para o mundo externo e pensa assim, tá bom, tá ruim, pode melhorar o quê? É o que eu também posso melhorar, né? É o que eu também preciso melhorar e construir para essa sociedade melhorar, né? Então, são vários aspectos que esses princípios, saindo dessa crença, porque assim, quais deles ali, né, são novos para vocês? Que você chegou aqui e nunca tinham visto falar. Tem algum? Não, né? Tá aí na nossa realidade. A gente vai assistir um filme, tem lá reencarnação. A gente vai assistir um outro filme, tem lá comunicação, né? Fenômeno mediúnico. E Deus nem se fala, da nossa história, né? Então, assim, não são novos, mas ainda não integramos esses princípios, ainda não os tornamos parte mesmo, né, de acordar e olhar no espelho e ver um espírito e pensar, eu sou espírito, e usar esse eu sou, né? Eu sou. E tirar o eu acredito, o eu tenho um espírito, como muitas vezes a gente escuta, né? Eu tenho meu espírito, né? Então, assim, aí a gente vai entrando nesse conteúdo, no aprendizado, integrando isso e sentindo. Uma pessoa me perguntou essa semana sobre o tempo do curso e ela não ter sentido. Eu falei, 6 meses, né? Mais ou menos. Isso é para reencarnações, esse sentir. É para uma vida, né? E requer, qual é a fórmula mágica, né? Porque é muito individual. Qual é o tempo de cada um? Qual é o exercício que cada um está fazendo? O desprender de cada um, né? O momento de cada um. Quantas pessoas começaram aqui e várias coisas foram tirando do caminho e aí não deu, né? Não continua. Então, a gente vai vendo o movimento também, esse movimento que é interno, né? Então, é um tempo de cada um para alcançar isso, mas o importante é que esse o movimento e o convite, né? Para a gente pensar o que de fato esses temas nos tocam e podem mudar a gente no dia a dia, né? Quanto que está acontecendo? O que está acontecendo na casa de vocês hoje, depois disso? No trabalho, né? Isso é a mudança que a gente vai experienciando. Então, eles precisam ser integrados, né? Como diz na linguagem aí mediúnica, incorporado, né? Tem que estar incorporado. Não apenas acreditar, ouvir, ler, mas viver. E aí já dizia, né, Sócrates, se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas a essa eternidade? Quando a gente fala dessa eternidade, né, dessa imortalidade, quanto abre para a gente de entendimento do que a gente deve e pode aproveitar de fato para o aprendizado, para o espírito, né? De que aquele ser que reencarna e volta sou eu, do tempo que eu tenho, a imensidão de tempo que eu tenho à frente, mas, ao mesmo tempo, o meu tempo é o agora,
e não há um tempo, um limite para o espírito, né? E aí teve um depoimento de um aluno aqui do ciclo 1, no final numa aula desse tema, que eu repito toda vez que a gente faz esse encerramento, porque eu achei muito interessante. Ele falou assim, que tinha um conhecido dele, idoso já, né, já aposentado, que estudava matemática quase todo dia. E ele não entendia por quê, né? Aí um dia ele perguntou assim, por que o senhor estuda tanto matemática? Ele, meu filho, eu sofri tanto nessa vida por não saber matemática, que na próxima eu quero vir resolvido. Eu falei, isso é viver com vistas à eternidade. Ele já está querendo, né, vir melhor, porque o tempo é esse, é o agora, né? E a gente pensa assim, já estou na idade, isso aqui não dá mais tempo, né? É claro que, às vezes, a vida orgânica vai tirando a gente de algumas coisas, né? Tem coisas que realmente o amadurecimento vai tornando um limite, mas a maioria não, né? E principalmente quando ela diz respeito ao intelecto, né? Ao que a gente quer desenvolver de habilidades, né? Não de realizações apenas aqui desse campo. Mas não tem limite para a gente, né? Não tem assim, agora só na próxima. É agora ainda. É lá também, na vida no plano espiritual, é o momento que o espírito está vivendo. Então, essa eternidade nos coloca, né, diante de possibilidades ilimitadas aí para esse crescimento. Então, quando a gente fala de uma sociedade que esses princípios estão integrados, a gente está falando, né, desses princípios espíritas e regida pela consciência. Porque o que vai fazer com que uma sociedade transforme é esses princípios estarem de fato na consciência, né, de quem vive, de quem consegue pensar não só em si mesmo, né, mas no outro também. Né? Então, a gente vai falar de caridade. Quando a gente pensa numa sociedade assim, a gente está pensando numa sociedade harmônica, né? Então, a gente está falando de uma sociedade regida por essa consciência. E que prevalecerá esse materialismo, porque quando a gente fala desse desse entendimento de ser espírito, não que a vida material não seja necessária, ela é necessária, ela é importante, até para que tenhamos essa tranquilidade de focar em outras coisas, né? Mas ela não é o centro da nossa vida. A gente tem objetivos maiores, né? Propósitos maiores de vida. E aí a gente sai desse campo da necessidade apenas desse material, de suprir esse material, que é muitas vezes as maiores causas do sofrimento, né? Quando a gente pensa assim, por que eu estou sofrendo com essa coisa dessa ansiedade aqui? É um trabalho, é financeiro, é uma coisa que não resolveu. E quando a gente vai ver, está sempre muito mais voltada para essa vida menor do que para a vida dos propósitos da vida maior, né? Que a gente deveria estar mais atentos a eles. Então, e teria uma sociedade mais justa também, né? Então, fechando, esses princípios espíritas serão úteis para uma vida melhor na Terra, devem ser vividos na vida material, promovendo a felicidade para si mesmo e para o outro. Então, palmas para o grupo 1. Posso deixar eles irem para o ciclo 2? Pode, né? Todo mundo aqui é amigo, acho lindo. Vamos lá, grupo 2. Boa noite. Vai dividir comigo. Bom, a gente anotou algumas colinhas aqui, tá? No início, a gente começou diferenciando alegria de felicidade, tá? Que a alegria é uma coisa mais pontual, né? Na nossa vida, a gente passa por momentos felizes, por momentos mais tristes, coisa e tal, mas, assim, não é isso que define se a gente tem uma vida feliz, né? Então, isso leva muito em conta a maneira como a gente enxerga as coisas, né? A maneira como a gente lida, né? Falou mais cedo aqui sobre a gente ter uma perspectiva maior, né? Então, a gente enxergar as coisas de uma perspectiva mais plena faz com que a gente lide com as adversidades de uma maneira também mais leve, né? A gente comentou ali no grupo, por exemplo, da transitoriedade das coisas, né? Tipo assim, se a gente sentisse mesmo que os tempos que a gente passa, seja com a família, seja no trabalho, na escola, aqueles tempinhos ali são curtos, a gente
acho que até os momentos ruins a gente ia gostar um pouquinho, ou ia desgostar menos, né? Porque, pô, daqui a pouco já não está aqui, aquela pessoa chata já não está mais aqui, e eu tenho que aproveitar porque eu tenho que experienciar isso aqui está comigo por algum motivo, eu tenho que aproveitar. Então, a gente mudou essa questão da perspectiva, né? A doutrina espírita ajuda nisso, tá? Faz com que a gente enxergue muitas adversidades como oportunidade de crescimento. Uma vida muito fácil não ajudaria a gente a crescer, a verdade é essa, né? Basta a gente ver as pessoas que já nascem em berço de ouro, muitas delas são mimadas, muitas delas não têm maturidade, não são pessoas que, sem o dinheiro, seriam tão bem quistas, né, no meio que está. Então, elas não têm riqueza real, né? E a gente está aqui para conquistar riquezas verdadeiras, né? Riquezas da virtude, do espírito, e isso só com as experiências boas, e as ruins também são importantes, tá? E, para fechar, no final a gente comentou também sobre a questão do protagonismo, porque a felicidade ela envolve também a autotransformação, né? E, diferente das outras criaturas, né, os irracionais, dos outros seres, que, vamos dizer assim, que não chegaram na nossa escala, a gente não é simplesmente mais conduzido para a evolução, a gente também tem um papel de se autoconduzir. Então, a gente está vendo uma situação difícil, e se a gente não parar um pouco para pensar no que a gente pode fazer para melhorar, a gente pode prolongar muito aquele estado ali. Então, a autotransformação é uma forma da gente conseguir chegar na felicidade, da gente conseguir nos mudar. Então, além dos estímulos externos, tem que ter o nosso também ali, aquele motorzinho nosso, e dizer, não, cara, eu tenho que mudar isso aí, isso não está legal. Por que sempre que eu passo pela mesma situação, eu reajo da mesma forma, me arrependo da mesma forma? Não, tem que ter uma maneira, não é possível. Então, vou atrás de terapia, vou atrás de ajuda, mas tem que partir de mim. E aí, essa é a importância da autotransformação. Só assim a gente consegue ser feliz, a gente consegue, de fato, mudar esse estado que a gente está, e a mudança do estado vibratório que faz com que a gente se torne pessoas melhores. Então, mais ou menos isso. Só complementando, e a gente também pensou que muitas vezes a gente entende, e até a colega falou que muitas vezes pela nossa forma de sermos educados e passarmos também, que a gente muitas vezes enxerga a felicidade como um destino, né? E que ela não é um destino, a gente começar a enxergar que ela é o caminho. Então, a felicidade é exatamente isso, viver a felicidade na Terra. Então, muitas vezes, é a questão da gente mudar, vamos dizer assim, as lentes que colocamos no óculos, né? E como é que a gente vai enxergar essas situações e enxergar a vida. E isso vem dentro da autotransformação, e isso é um processo. Então, a gente começa a viver a felicidade em todos os momentos, lembrando que podemos ser felizes no momento de tristeza, podemos ser felizes no momento, né, angustiante. Então, é isso. Obrigada aos dois. Quero de cá. É esse aqui, né? Esse? Então, felicidade. Tem uma frase, né, que diz assim: a felicidade não é desse mundo. Não é assim que está no Evangelho? A felicidade não é desse mundo. E aí isso nos faz pensar que a gente precisa viver aqui agora, de alguma forma, para colher essa felicidade depois, em outros mundos, não é isso? Mas, Cristiano e Tatiana falaram uma coisa muito importante: a felicidade é sim desse mundo, né? Ela é de onde a gente estiver, porque é claro que o estado, a felicidade, ela é um estado de espírito, ela não é um objetivo, né? É um estado de espírito. E é claro que o espírito tem, na sua caminhada, no seu processo, que alcançar esse estado, né? Então, assim, ela acaba sendo relativa a esse estado, a esse alcançar desse estado de felicidade, né? E como vocês bem disseram, ela não está relacionada a um momento feliz ou triste, porque isso a gente sempre vai acontecer. Quando a gente fala do processo de autodeterminação do espírito, desse encontro, né, de habilidades, de adquirir esse... A gente não está falando de uma perfeição
que é encontro com um paraíso perfeito que a gente vai viver, né, lá na harpa, naquele jardim de flores. Mas a gente está falando de alcançar esse estado que nos permita viver as adversidades, viver os momentos, né, sejam eles bons ou ruins, sem fazer essa polaridade que é, muitas vezes, o viver quando a gente não encontra essa paz interna, essa felicidade interna, né? De olhar para as coisas e entender os acontecimentos, as coisas que a gente experiencia, né? No nosso dia a dia mesmo. E aí a gente fala de como encontrar essa felicidade, que é o processo que eles trouxeram também já da autotransformação. Então, quando a gente fala que essa felicidade ela é relativa, a gente também tem que pensar que ela é importante, essa busca, né? E não pensar que eu preciso ser bom para alcançar esse algo depois, né? Essa ideia de salvação. Mas eu quero ser bom para mim, para o que eu quero construir, né? Para o meu aprendizado, para o meu crescimento, para que eu seja melhor que eu mesmo e não do que alguém ou para receber algo, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente pode pensar é dessa ideia de salvação, né? Então, a gente está pensando de espíritos. Quando a gente pensa em espírito, a gente tem que pensar essa realidade para agora e que é possível aqui na Terra. Então, a gente está falando, né, que a gente pode realizar essa felicidade e quando a gente atinge esse nível, porque a gente está falando de sociedade também, né? Então, quando a gente alcança esse estado de felicidade enquanto estado interno, a gente não deseja isso só para a gente começa a pensar o outro também. E aí entra, né, a importância de tudo isso nesse convívio também da sociedade, né, que a preocupação com o outro seja, né, inevitável, porque ela é consequência de quando você se compreende num processo, né? Acaba sendo consequência. Então, ser feliz ou infeliz são estados relativos aos espíritos na Terra, e esse reino dos céus pode ser alcançado a partir da vida na Terra, e não, né, da vida futura. E quando a gente fala de construir essa felicidade, essa mudança ela é interna, né? Como um processo que é do próprio espírito, da maturidade, do amadurecimento do espírito, ela é uma mudança interna. E aí a gente conhece muito o termo reforma íntima, né? E aí vocês vão estudar no ciclo 2 sobre esses processos de transformação, que são as dimensões da vida, né? E como são esses processos, que aqui a gente fala da autodeterminação. Por que autodeterminação em vez de reforma íntima? A autodeterminação é uma proposta dessa caminhada do espírito encontrar-se e entender-se não apenas como espírito, mas a sua responsabilidade, o seu potencial de construir e manejar o seu próprio destino, né? Isso é possível ao espírito. Isso não só é possível, mas é a realidade que a gente vive. Nós construímos a nossa realidade. Só que a gente não conhece o processo que se dá para que isso aconteça. E nesse processo de conhecimento, né, de autodeterminação, o espírito vai se tornando, não só compreendendo, mas se tornando autor. E isso é alcançar essa autodeterminação. Em várias aulas aqui, muitas vezes algumas pessoas me falam assim, mas tal facilitador falou que o espírito escolhe a encarnação. Ah, mas em tal aula falou tal coisa. Parece contraditório. Mas não é contraditório se a gente pensar que isso é uma conquista do espírito, né? Então, a gente tem esse poder? Temos. Mas a gente precisa o quê? Alcançar. É igual nós aqui nessa vida. Quando que a gente começa ao pai deixar sair de casa? A gente vai alcançando, né, nossas fases, a nossa idade, nossa independência, vai nos permitindo escolhas de sair de casa, de comprar um carro, né? É a nossa independência que vai nos permitindo algumas conquistas. Então, assim, numa amplitude maior, é essa conquista do espírito que vai permitindo que ele se compreenda no seu processo e possa fazer essa escolha. Então, é esse o caminho da autodeterminação. Então, não é só uma reforma íntima, né? É o alcançar de uma maturidade, de um entendimento que te permita se colocar como autor, como responsável, como autor, como capaz, né, de construir
a sua própria realidade e planejar a sua realidade e escolher as suas experiências, né? Então, isso é um caminho, é um processo de aprendizado. E aí, nesse processo, a gente fala dessas fases. Tudo começa com o autoconhecimento. Teve uma aluna na terça que falou assim, que ela entendeu que muitas coisas que ela estava vivendo, ela sempre atribuía ao outro, e ela foi entender a parte dela no processo, né? Ela foi agora se compreender nesse entendimento de e eu nisso tudo. E aí uma vizinha se mudou e quando ela chegou em casa, a vizinha deixou um espelho enorme na casa dela de presente. Aí ela falou, meu Deus, parece que foi um recado. Me deram um espelho, parece que era para eu me olhar, para eu me ver. E aí eu falei para ela, ó, isso é uma chamada de quê? De você a tomada da consciência, né? Então, esse é o processo do autoconhecimento. É quando você, poxa, eu estou nisso aqui, eu sou parte disso aqui. E aí você começa a prestar atenção nos seus comportamentos, nos seus sentimentos, em como a gente reage às coisas, né? E aí isso vai trazendo um mapinha de como nós estamos diante de muitas coisas, diante dos relacionamentos, do financeiro, todas as dimensões. Vocês vão aprender muito sobre dimensões da vida no próximo ciclo, da sexualidade, de tudo, né? Tudo que envolve o espírito. E aí a gente vai passando para esses momentos, né, de autoconhecimento, que é um conhecer da consciência, é o que a gente tem noção, se a gente presta atenção, porque mesmo a gente falando de consciência, tem muita coisa que a gente não tem nem noção, né, que faz, que pensa, que reage, que age. E o autodescobrimento é um mergulho mais interno, né? É ir além dessa consciência, porque tem muita coisa aonde no inconsciente. E aí a gente vem nessa outra fase, que é um mergulho mais profundo em nós mesmos, né? Isso requer, muitas vezes, uma ajuda profissional, uma terapia, manejo de sonhos, até o exercício da mediunidade, né? Com o manejo da mediunidade, com o exercício da mediunidade, se você mergulha nesse processo com o entendimento de quanto do seu inconsciente flui também, quando você exerce, quando você está ali num momento mediúnico, essas coisas também vão ajudando nesse processo de acessar conteúdos que muitas vezes são do inconsciente. Então, é um passo mais além, que não basta só se observar, né, pode precisar, e normalmente precisa de uma assessoria aí mais profissional. A autotransformação é uma fase também em que, nesse processo de aprendizado, a gente começa a pôr em prática, muitas vezes, o aprendizado, né? Cristiano falou alguma coisa assim de errar de novo, errar de novo. A autotransformação é quando esse errar de novo já fala assim, não, aquilo ali eu já sei. Eu, né, preciso fazer tal coisa que... né, não vou errar de novo naquilo ali, porque já entendeu, já chegou numa fase e que consegue botar em prática o que começa, né, elaborar, e começa também a ser uma fase em que os processos a gente vai vivendo sem esses extremos de sentimento, né? Não sei se vocês devem ter assistido a aula de Luiz. Luiz brinca muito, que ele fala assim, a gente sai de casa, faz uma oração, aí vai para a paralela, destrói tudo, né? A gente vai ser assim durante o dia. Aí vai para o trabalho, tem um problema. E aí a autotransformação é quando lidar com tudo isso aí sem essa labilidade aí, sem esses extremos de sentimentos, de emoções, de ansiedade. Então, a autotransformação é esse encontro. E a autoiluminação é o espírito se manifestando ali, né? Quando esse alinhamento entre quem nós somos e o espírito que nós somos, esse espírito consegue se expressar, ser luz, é esse iluminar, que o espírito ele é a luz da consciência, né? Ele é a luz. Então é esse iluminar. E o autodeterminar, que é a última etapa dessas 5, que é esse encontro. Mas é importante a gente entender, gente, que assim, eu não vivo o autoconhecimento, depois o autodescobrimento, a pessoa. É nas dimensões que eu me trabalho. Então, a gente faz esse processo de caminhar numa dimensão,
e pode estar em outro processo. A gente pode já ter se autodeterminado em algum aspecto, depois volta, até que o espírito alcance. E esse processo, ele começa, né? Ele começa, a gente começa a se despertar. E é um processo que é contínuo. Então, não tem essa autodeterminar-se, não é só chegar no nível de perfeição a tudo, né? Mas é um aprendizado que é contínuo. Você vai integrando habilidades, vem outro aprendizado, vem outro aprendizado. Então, é um processo constante e contínuo, né, de movimento. E de cada aspecto que você vai ali iluminando, que você vai se autodeterminando, se transformando, né, o tempo inteiro. Então, é um processo contínuo. Então, o espírito se autodetermina, ele é o ser perfeito. Quanto tempo a gente vai levar, né, nesse processo? O processo longo e contínuo. Então, não é assim, onde eu estou só. É no aspecto também que você está trabalhando, que você deseja trabalhar, e aí você vai fazendo esse movimento. Não é uma linha reta, né? É uma espiral. Você vai amadurecendo. Por isso que a gente fala assim, mas eu resolvi isso na minha vida, agora vem tal coisa. Que agora é tal coisa que a gente vai trabalhar, vai se transformar, vai iluminar. E é um processo que dê o início, segue e vai. Né? Sem pensar que tem uma data de validade para tudo isso. O importante é continuar sempre, se observando e vivendo. Né? Então, a autotransformação ocorre quando nos dispomos a pôr em prova o que somos e verificando se o que acreditamos já ter conquistado pode ser posto em prática. É o que a gente chama de encontrar a nossa própria ética, né? Entre pensar, sentir, agir. Né? Dar consonância a isso aí, com pensamento e ação. Fechando, então, palmas de novo para o grupo 2. Bora para o 3. Boa noite a todos. O grupo 2, na verdade, já deu assim, um spoiler do que é o assunto do nosso grupo, que é a consciência de ser espírito imortal e reflexo na sociedade. E o grupo fez um apanhado com base no que foi compartilhado. E essa consciência, ela se desperta pela busca pelo conhecimento. Né? Acredito que cada um de nós veio buscar resposta para seus questionamentos com relação aos aspectos de suas vidas. Né? Então, é buscar se conhecer, né? Conhecer o seu interior, os seus valores, que estão para além, né, da matéria física. É buscar esse fortalecimento espiritual e passar a enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente. Né? Que é como espírito. É ter consciência de que não podemos controlar tudo, mas que podemos aprender a controlar o nosso interior, as nossas emoções e, acima de tudo, passar a nos responsabilizar pelas nossas atitudes e pelas nossas ações. Que não vão ter uma interferência somente em nossas vidas, mas de todas as pessoas ao nosso redor. Né? É saber de que existe vida após a morte, de que há a continuidade do eu, né? E que, por conta de todas esse aprendizado, todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do caminho, que traz essa paz, né? Essa plenitude, essa felicidade, né? Que a gente busca a todo momento, é buscar fazer o bem, né? Buscar fazer o que te faz bem, mas também ao próximo. É um despertar que, na verdade, ele inspira os outros também. Então, a sua evolução é importante para você, em primeiro lugar, mas também para a sociedade como um todo, né? Porque a sua evolução vai inspirar o outro. E, assim, todo mundo cresce como um todo.
é abrir o coração para superar traumas, sofrimento, conflitos internos, né? E tentar, né, cumprir o propósito de vida, que, na verdade, Adenauer ele utiliza muito essa designação pessoal, né? Cada um veio aqui já com a sua jornada pronta a ser trilhada, e a gente vai descobrindo isso, né, pelo caminho, vivendo um dia após o outro, né, pelos erros e acertos. E é esse acúmulo, né, de aprendizado, né, que faz a gente tomando essa consciência de quem somos. Espírito. Não tenho nada a complementar. Acho que ela falou tudo, está perfeito. Palmas. Você já viu um resumo desses? Eu não tenho nada, ela já falou tudo. Isso é que é querer se livrar. O apoio. Como é seu nome? Bruna. Bruna Elisa. Obrigada, meninas. Elisa foi ótima. Eu concordo com tudo. Então, quando a gente fala, né, da consciência de ser espírito imortal e o reflexo disso na sociedade, a gente está falando, pensando assim, essa sociedade aí, os espíritos já integraram aquilo que a gente falou lá no começo, né? Dos princípios, é como se a gente já estivesse pensando nessa sociedade transformada. Qual a influência desses espíritos aí? E é tudo isso, ter consciência de tudo isso, né, vai mobilizar essa sociedade. Acho que vocês falaram tudo, mas só para a gente pensar alguns tópicos, né? A gente está falando, então, de uma sociedade que vai ser regida por espíritos, né? Não como uma religião de espíritas, né? Não como uma religião, mas uma crença pessoal. Isso vocês vão aprender aonde, gente? Em qual ciclo? Cadê o ciclo 10? Não vai responder no 10, não? Todo mundo calado, vou mandar a Plínio reprovar, vou voltar para o 1. Ciclo 10 vai ser, né, o tema de vocês no ciclo 10, por isso que tem que chegar até lá. É entender isso, né, que não é uma religião, mas algo pessoal, que é a religião pessoal. Então, a gente está pensando nessa sociedade regida por espíritos assim, empenhados em se aperfeiçoar e não em se salvar, né? Não por um medo de um futuro ou por uma salvação, mas em se aperfeiçoar, como a gente já falou, né? Sem privilégios ou distinções, uma sociedade justa. Pacífica e não passiva, né? Pacífica no sentido de prezar pela paz mesmo, mas sabendo que vai existir as conquistas, as necessidades de mudança, de transformação, né? Não é uma sociedade sem transformação, mas que preza pela não violência. E que assim como a felicidade que a gente já falou, enquanto estado de espírito, também tem essa paz, né? Paz consigo, paz com o próximo, paz com a vida. E aí a gente pensa que é possível quando a gente vê essa imagem, né? E como essa transformação deve vir de cada um. Essa sociedade vem desse espírito que se compreende assim. E aí a frase de Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E essa figura de Gandhi, não só por essa frase dele, não, mas por ele ter sido exemplo realmente, né, de um ser humano que participou, foi ativista, não era uma pessoa passiva, era um ser pacífico, né, que mesmo diante dessas atividades todas, de questões raciais, de diferenças sociais, ele conseguia manter esse estado de não violência. E existe um código de ética, né, hindu que se chama Ahimsa, que ele fala assim, para fazer parte, receber nesse código, a pessoa não pode nem pensar violento. Então, e Gandhi fazia parte desse ser considerado, né, que nem pensava violento. Aí a gente imagina como é nem pensar violento. Porque às vezes a gente até não faz, mas dá vontade, não dá não, de dar uns tapas, de sacudir a pessoa assim, né? É o não pensar. Então, que fase, né, de alcance desse espírito que é não violento, né, e nem no pensar, né?
da gente começar a observar até o nosso próprio pensamento, de como nós estamos nesse nível. Mas é importante pensar que é possível, né? E que começa em nós, e ele foi um grande exemplo desse ser passivo. E aí, a gente vai agora, palmas aí para o grupo 3. Para o grupo 4. O grupo 4 vai falar da sociedade. Foi moral aí. Faz igual a Elisa, ela disse tudo. Copia. Olá, boa noite a todos. A gente pôde observar nos grupos anteriores que está tudo intrínseco, né? Está tudo amarrado nesse processo de busca dessa autoevolução, dessa busca contínua da evolução do nosso espírito, né? E aí, quando o nosso grupo pensou qual é o papel de uma instituição espírita em todo esse processo, né? A gente entendeu como de uma forma geral, uma instituição espírita ela seria uma ferramenta de auxílio, né, nesse despertar da nossa consciência quanto a ser um espírito imortal e a necessidade e responsabilidade de uma atuação direta de cada indivíduo nesse processo, no seu próprio processo e no processo da comunidade que o cerca, né? E aí a gente tomou como ponto de partida o pilar da instituição Lar Harmonia, que ele tem os 3 pilares, são o ensino, o assistencialismo e o atendimento espiritual. Então, partindo desses 3 pilares da nossa instituição, já me sentindo, da nossa instituição, a gente pensando no pilar... Hã? Pensando no pilar do ensino, né, a gente pensa que o papel dessa instituição ela está na orientação, na busca do conhecimento, na indicação de literaturas para estudo, o oferecimento de cursos, palestras, reuniões. Indo para um segundo pilar, que seria o do assistencialismo, que seria esse atendimento à comunidade de uma forma geral. E a gente tem aqui a exemplo, né, a instituição Lar Harmonia, o oferecimento de um asilo, creche, escola, médicos, laboratórios, psicólogos, distribuição de cestas básicas. E um dos pontos principais é a gratuidade de todos esses serviços que são oferecidos. Então, essa gratuidade é um ponto importante nesse nosso processo espiritual, para não fugir daquela máxima que fora da caridade não há salvação. E o terceiro pilar, que é o atendimento espiritual. Então, a instituição espírita ela seria esse canal de comunicação entre os desencarnados e os encarnados, o oferecimento, né, de tratamentos espirituais e o acolhimento e direcionamento para atender às necessidades individuais de cada espírito, seja encarnado ou desencarnado, para ajudá-lo nesse processo de busca da sua evolução. Para não plagiar 100% você, deixa eu... eu vejo como uma ponte, né, que nos conecta também não só com conhecimento, o autoconhecimento, que é muito importante, com a espiritualidade em um todo, e uma casa acolhedora, tanto a nós, a comunidade, com todos os serviços, né, todos os atendimentos. E eu acho que é isso, gente. Só para não... Keila aí? Larissa, obrigada, meninas. Então, tópicos bem importantes aí. E Larissa falou, quem sabia isso tudo aí da Fundação? A gente fez um pequeno festa, assim, alguém sobrou no nosso... Ah, entendi. Foi alguém de cabelos brancos ali, né? O guia espiritual. Eu falei, não vou nem precisar passar o último slide. Mas eu conheço vocês, eu faço terapia aqui. A esquecida da casa dos idosos, que aqui tem uma casa de idosos. Exatamente. Isso aí. Aos pouquinhos todo mundo vai conhecendo o que é o tamanho dessa instituição, né? O que são e qual o papel das instituições espíritas? Quando a gente fala de instituição espírita, a gente fala de uma diversidade, né? Porque vários centros espíritas e cada um tem seu foco, né? Pode ter uma razão de existir diferente, né? Alguns têm mais o social, outros o atendimento, a cura, né? E o ensino. Então, são várias. E aí a gente vai entender essa pluralidade.
E, normalmente, isso se dá porque, assim, normalmente o organizador, o idealizador da casa, mais o que é necessário ali naquele surgimento, né, o foco, vai dando uma cara ao lugar e as pessoas que chegam também, né? Então, essa diversidade, porque assim, não existe uma norma rígida para você formar um centro espírita. A questão principal é ser norteado pelas... tem que ter uniformidade e estar em unidade em torno dos conceitos de Allan Kardec. A gente ouve muito assim, né? Eu sou espírita kardecista. Não ouve muito isso? Redundante, porque ser espírita é ser kardecista, né? As ideias de Kardec fizeram surgir o que a gente chama de espiritismo. Mas isso vem de questões também de preconceitos, né? Porque foi se misturando e a gente sabe que existe um preconceito ainda com outras religiões espiritualistas, e aí as pessoas acham que está se preservando, falando que é kardecista, então tem toda uma questão aí de entendimento também, mas é Kardec, espírita é Kardec, né? Então, o que une, o que dá esse nome, uma casa espírita, é estar norteado por esses conceitos. Então, ela pode atender diferentes propostas, como a gente já falou, prática mediúnica, filantropia, estudo, né? E aí a gente vai percebendo que aqui tem realmente vários desses focos, e de 2005 para cá, 2005 para cá, a ULI foi esse boom, né? Que ela começou o projeto a se materializar mesmo, surgindo os ciclos, porque assim, o curso básico, eu fiz o primeiro, foi em 2002, aqui, nessa casa. Mas ele ficou um bom tempo tendo apenas o básico e outras atividades, mas a ULI depois veio amadurecer a ULI, né? Que são todos esses ciclos. Então, assim, a casa começou a tomar esse caminho maior do estudo e também dessa atualização de conhecimentos, de trazer a doutrina espírita de uma forma mais reflexiva e atualizando mesmo muitos conceitos, como a gente vê no dia a dia de quem vive aqui e trabalha na casa, né? Então, assim, quando a gente fala aqui dessa ideia, a gente fala de disseminar. Então, o principal papel da casa espírita é disseminar as ideias, mas não de uma forma doutrinando pessoas. A ideia não é que a gente saia por aí pregando o espiritismo, convencendo as pessoas, mas sendo exemplos, né? Nesse papel de transformar, de se transformar, e que faz com que o outro se sinta atraído, né? Quantas pessoas a gente ouve aqui falar assim: eu vim porque um casal de amigos frequentam e assim a gente percebe, não sei o que, mudou. Então, vários depoimentos que a gente ouve nesse sentido, de que vim por alguém, né, que veio ou por presenciar a mudança de alguém, né, como a gente também já ouviu de uma aluna que, assim, ela em casa, o pessoal disse assim: você mudou, a gente quer saber onde foi, e aí também. Então, assim, é nesse sentido, sendo exemplo, né, sendo espírita pelo exemplo, e não por precisar doutrinar o outro, convencer o outro de que aqui é o melhor, de que aqui é o certo ou o errado, né? Então, é nesse sentido de se tornar exemplo. E entendendo também que, assim, o que a gente aprende aqui acaba não sendo essa ave engaiolada, né? O conhecimento, de que a gente acaba disseminando de alguma forma. Sempre me lembro, né, quando vejo essa frase aí, do semeador, né? A gente acaba sendo semeador quando a gente aprende algo, porque quando a gente se torna exemplo e alguém pergunta e você fala alguma coisa para essa pessoa, já vira uma semente. E isso vai disseminando, né? De forma que o outro também vai se tornando desejoso de adquirir esse conhecimento. Então, vocês também têm esse papel agora, são sementinhas, né? Semeadores ou sementes, os dois. E só para a gente passar um pouquinho do que é a Fundação Lar Harmonia, Érico me ajudou aí, né, Érico? Mas é bom porque é importante, porque às vezes no dia a dia a gente não tem noção, né? Aí quantas vezes eu fui lá no grupo pedir torta, pedir bolo de
JP, não foi? Bolo. E aí o outro fala, por que ela está pedindo torta? Porque às vezes não sabe o que é o projeto. Então, cada atividade que tem aqui, que Larissa, né? Larissa trouxe do lado, tudo isso que é mantido pela Fundação são mantidos por doações, né? Trabalho movido por doações. E todas essas feiras que a gente faz, os eventos, quando tem, a gente acaba... Então, vocês já contribuíram, já estão contribuindo com isso também quando fazem esse tipo de doação, né? E aí a gente brinca que a gente doa a torta, aí depois vem para a festa, compra a própria torta que doou para poder comer um pedaço. Então, é isso, é esse movimento, né, que a gente faz aqui de alimentar e de ajudar na manutenção desses projetos que vai somando aí com cada uma dessas arrecadações. Então, são as festas, os seminários, as aulas. Então, a Fundação ela é a mantenedora de todas as atividades que acontecem aqui, né? Ela é uma sociedade sem fins lucrativos, fundada por um grupo de pessoas com identidade de propósitos, objetivando unir esforços em benefício da melhoria da sociedade e com o intuito de praticar o amor ao próximo como a si mesmo, né? E tem como missão contribuir para o despertar da autoconsciência e da autodeterminação do ser humano. Isso, né, oferecendo o que entende que cada um também precisa. Às vezes é só o estudo, às vezes é o básico, né, é a educação, é o atendimento médico, entendendo que nessa caminhada existem necessidades diferentes. Então, por isso existem também... os projetos sociais, né, para que também a gente contribua de alguma forma para que essas pessoas também tenham esse acesso, né, a conseguir, né, com mais facilidade. E a gente sabe que todos esses serviços jurídicos, psicológicos, médicos, muitas vezes ainda são inacessíveis. Então, de alguma forma, é contribuir para o ser humano, né? Então, essa é a missão dessa casa, entendendo o outro como espírito. Eu não vou passar tudo não, gente, porque senão eu vou ficar lendo aqui um monte de slide, mas vou fazer um convite para vocês olhar o site também da Fundação e conhecer, e aos pouquinhos ir conhecendo as várias atividades dessa casa, porque assim, vocês a partir de agora, né, dão sequência na ULI e com certeza tem um lugar aqui que vocês vão se encaixar, além de aluno, né? Um trabalhador, um voluntário. Então, é interessante que vocês conheçam e aí vocês vão podendo se adequar. Vou só mostrar aqui esses 3 pontos principais, né? Que eu não vou conseguir ler tudo que está muito clarinho, mas a Fundação, já falei, é essa instituição, e ela tem o Centro Espírita Harmonia e a Universidade Livre do Espírito, né, que são instituições gratuitas que oferecem aí várias atividades. Mas tem muito mais. Tem o lar de idosos, tem outro centro espírita, que é o Joana de Ângeles, tem os ambulatórios médicos, tudo isso faz parte da Fundação, né? Por isso que eu coloquei divididinho ali. Mas é uma casa que tem trabalho, né, e espaço para várias atividades que a gente possa desenvolver. Então, sintam-se convidados, né, a também fazer parte desse outro lado, né, sendo voluntário, sendo trabalhador. Alguém gostaria de ler aí para mim? Que eu tô... Oxe, logo eu tô vendo tudo embaçado aí. Tá vendo? Eu preciso de no olho, tem horas que não enxergo. Aprendemos e integramos habilidades a partir da vivência da experiência sentida pelo espírito imortal que somos. Sentir na essência e transformar nossos conteúdos internos é fundamental para a nossa evolução. Adenauer Novaes. Gratidão e uma ótima caminhada pela ULI para todos.